Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Jonas, capítulo 1. O tema central para este capítulo consideramos os planos de Deus jamais serão frustrados. Jonas foi um profeta do rei de Israel que viveu na época de Jeroboão II. Então, o fato é que na época de Jeroboão havia um crescimento muito grande, em Israel, e as fronteiras foram expandidas, como na época de Davi e Salomão. Então, Jonas era um patriota, era um homem que tinha muito amor ao povo de Israel. E ele recebe um chamado de Deus que manda, dispõe-te, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Então Deus, ele manda que Jonas vá a Nínive. Jonas é o único profeta da Bíblia que prega fora dos domínios de Israel. Os demais profetas todos pregaram para o seu povo. Mas Jonas, diferentemente, ele vai pregar para um povo ímpio. E Jonas, como patriota, sabia que aquele povo era um povo que estava crescendo, era um povo violento, era um povo sanguinário. E aquele povo era uma ameaça para Israel. Jonas tinha esse sentimento de forma clara, mas Deus manda que ele vá, que ele suba e vá até a grande cidade de Nínive pregar para aquele povo. Mas Jonas realmente se levantou e saiu, mas na direção oposta. Ele, ao invés de subir, ele prefere descer. Foi para Jope. Jope, naquela época, era uma cidade portuária. Hoje, Jope é um bairro de Tel Aviv. E depois ele entra num navio, na parte mais baixa da embarcação, foi parar no mar e, por fim, na barriga de um grande peixe. Ele foi sempre descendo. Então, ele desobedece à ordem do Senhor. Em vez de ir para Nínive, foi para Tarsas, que era o oposto do que Deus queria, que ficava possivelmente na Espanha. E o fato é que ele ficou longe da presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ninguém se esconde da presença do Senhor. Deus sabe tudo sobre nós. Sabe até o nosso endereço. Ele sabe tudo. E no momento que ele está naquele navio, lá naquele porão do navio, Deus lançou sobre o mar, mandou um forte vento que fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, aquilo ali que Deus está fazendo, na certeza que os planos dele jamais serão frustrados. Se Deus pede para que Jonas vá pregar em Nínive, Jonas ia pregar sem Nínive. Porque os planos de Deus jamais serão frustrados e os planos de Deus são insondáveis. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram aos seus deuses. Esses marinheiros não criam no Deus verdadeiro, no Deus criador de todas as coisas, e começaram a jogar a carga no mar, entendendo que eles podiam, aliviando a carga do navio, que aquele navio não se despedaçasse. E o fato é que Jonas, porém, havia descido até o porão
e dormia profundamente naquele local. Mas chegou-se a ele o mestre do navio e contestou: o que se passa contigo? Jonas dormindo de forma tranquila, uma tempestade enorme, cada vez mais aumentando, e ele diz: invoca o teu Deus, os teus deuses. Como assim esse Deus se lembre de nós? Talvez esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes. Era comum naquela época lançar sortes, um tipo de feitiçaria. E para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Mas o fato é que um profeta de Deus, ele é exortado por esses homens pagãos. Porque eles disseram: declara-nos agora por que causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Eles interrogam Jonas. Eles exortam Jonas. Jonas perdeu aqui a sua identidade. Mas ele foi sincero. Jonas falou a verdade. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele vai dizer para esses homens que o Deus dele é o Deus criador de todas as coisas. Então esses homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isto que fizestes? Pois esses homens sabiam que ele fugia da presença de Deus, porque ele havia declarado que o Deus que ele cria era o Deus criador de todas as coisas. E aí eles disseram: o que faremos para que este mar se acalme? Porque o mar ia ficando cada vez mais tempestuoso, mais raivoso. E aí havia um dilema muito grande. Porque se esse homem era um homem que temia ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou todas as coisas, os deuses que eles adoravam eram deuses que não tinham poder nenhum. O que fazer com Jonas naquele momento? Porque eles temiam que se fizesse alguma coisa com Jonas, a situação ia piorar. E ele diz: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreviveu essa grande tempestade. Jonas foi sincero com eles. Mas eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais revolto, tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Então aí você vai ver agora que esses homens, eles agora começam a acreditar no Deus verdadeiro, no Deus de Jonas. Abandonam possivelmente aqueles deuses deles que não tinham nenhum poder. E aí ele diz: ah, Senhor, te rogamos para que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como me aprouve. Então eles tinham um receio muito grande de colocar Jonas no mar, porque temiam que a situação viesse a se tornar muito pior do que o que já estava. Levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e assim que eles lançam Jonas no mar, cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram ao Senhor sacrifício e fizeram votos. Então aqui nós temos uma coisa boa, que esses homens agora eles começaram a temer a Deus. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Porque na hora que Jonas se lança ao mar, Jonas tinha consciência que aquele mar revolto, tempestuoso, ele solto naquele mar, evidentemente que ele tinha a certeza da sua morte. Ou seja, não havia como escapar. Mas
deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve no 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Então, Deus manda um grande peixe tragar este homem, esse profeta. Muitos não creem nessa história bíblica. Nós sabemos que a palavra de Deus é inerrante. O próprio Jesus, quando foi interrogado pelos fariseus, eles pediram a Jesus uma prova. Jesus diz que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, então Jesus dá testemunho de Jonas. Também eu ficarei 3 dias e 3 noites no centro da terra, ou seja, lá no túmulo. Então é uma prova verdadeira da história de Jonas, não há nenhuma dúvida. Mas eu pergunto, se o Deus criador do universo, o Deus que criou esse universo perfeito, esse universo cheio de galáxias, criar um peixe que comportasse um homem dentro dele, era coisa pequena, em frente de tudo que ele fez. Meus irmãos, isso é uma coisa mínima, diante do poder de Deus de criar todo o universo. Então, isso é uma coisa que, ao nosso ver, é uma coisa simples, aos olhos do nosso Deus. Então, no momento que Deus manda esse peixe engolir Jonas, e ele ficar 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe, Deus estava preparando para que ele desse continuidade àquilo que ele mandou ele fazer, que era pregar em Nínive, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Porque se Jonas morresse naquele mar, como ele sabia que não tinha como escapar, os planos de Deus não seriam executados. E quando Deus manda, o que nós temos que fazer é obedecer. E ele desobedece, né, a Deus. Uma coisa boa é que ele disse a verdade àquele marinheiro: eu fiz uma coisa errada, estou desobedecendo ao meu Deus. E Deus teve compaixão deste homem. Que Deus continue nos abençoando.